recepcionados com mais um show de golfinhos. E com a Maíra Salto e os pais dela, que vieram até a Barra só para nos receber. E deram uma baita força em terra. Entrar aqui nessa barra, além da felicidade de terminar essa travessia, me trouxe muitas memórias. Me lembro de andar com os meus pais nas vagonetas à vela sobre a barra. E o dia em que quase morri afogado aqui perto. Ao mesmo tempo, nunca vi Rio Grande desse ano. É tudo novo também. Olhar o mundo do mar tira tudo de perspectiva. Não só a visual. Essa vila de pescadores eu nem sabia que existia. Não sabia também que o Yacht Club de Rio Grande, onde paramos, era tão bacana. Vários piers cheios de veleiros. Aliás, alguns com nomes que só poderiam ser daqui mesmo. É uma paisagem muito diferente de Paraty. Um Brasil um pouco diferente, não tropical. Essa junção do pampa gaúcho com o mar é algo novo para mim. Fico imaginando quantos outros gaúchos também não conhecem. Foi também onde o Duca saiu da tripulação, pois tinha um show marcado. Ele foi um super parceiro de velejada. Sem ele, teríamos cansado bem mais. No final, quando falei pra ele que estava quase um mês longe de casa, ele me perguntou se eu não sentia falta dela, da minha cama, etc. Eu acho que ele não tem ideia de como isso mexeu com a minha cabeça. E tu te acostumou com, assim, ficou uns 2 meses em Paraty, aquela vida de Paraty e tal, e agora vai pra Porto Alegre. O que tu acha que foi e o que vai mudar? Putz, eu tô numa expectativa. Porque na prática, na minha cabeça, a minha vida no barco vai começar lá em Porto Alegre. Porque eu tô em Paraty, então é um período de férias estendido, né? Então pra mim é um pouco férias, assim. Agora lá eu vou morar no barco, mas vou ir trabalhar, né? Então vou dar aula. Volta pro barco, então eu tô em expectativa de ver isso é uma coisa. E a outra, cara, é velejar no Rio Grande do Sul, né, que é a minha terra. Eu acho, tô numa expectativa, né, conhecer lá o Guaíba, Lagoa dos Patos de uma maneira mais... Eu me lembro quando eu velejei as primeiras vezes em Porto Alegre, foi como descobrir Porto Alegre de novo, assim. Porque o gaúcho, o porto-alegrense, ele não conhece sua cidade a partir e pela visão do Guaíba, né, do Rio Guaíba. E o Rio Guaíba é incrível, né? O rio que não é rio, né? Mas é incrível. E quando eu comecei a ver Porto Alegre pelos olhos, né, de fora, de dentro d'água, assim, Porto Alegre ressignificou pra mim. É uma outra cidade. Eu acho que vai ser uma descoberta, né? Uma descoberta de um outro Rio Grande do Sul. Um Rio Grande do Sul da água, que é pouco conhecido até pelo gaúcho, né? Então eu tô numa expectativa, assim. E a logística, né? Trabalhar, voltar pro barco, etc. Eu tô na expectativa de ver como é que vai ser. Aproveitamos o domingo para reabastecer o barco e reparar mais algumas coisas. Na verdade, só o que estragou foi a luz de bombordo que queimou e a luz de boreste que quebrou o plástico. Pode ir! Não sei se é bom começar uma travessia um dia 13, mas eu não sou supersticioso. O ideal seria esperar uma frente fria para subir com ela, mas nos próximos 10 dias não havia a menor cara de que o vento iria mudar. Polícia Rodoviária de Bagé. Olha o canhão, ali é uma mansa argentina. O cara passou de 80 por hora, recebe um tiro de advertência. Do lado, se levanta aquela marola. Esse aqui foi uma. Esse aqui levou 2 tiros. Cara, agora a gente tava em Rio Grande, especialmente, que a gente entrou. Foi um contraste muito grande pra mim, essa coisa do... do barco, que é sempre uma coisa do mar e tal, assim, que a gente tem uma estética, tem um... E o cavalo gaúcho ali que tava no lado da marina. Pra ti, como é que foi isso? Eu acho demais isso, cara. Eu acho que a gente...
estar no Rio Grande do Sul velejando é descobrir um outro Rio Grande do Sul. Que não é um outro, mas não é, né? Quer dizer, a gente ficou lá no Yacht Clube Rio Grande, né? E aí o vizinho tinha um campo, e aí tinha uns balanços de criança e o cavalo. E a lancha do lado, uma lancha fora d'água no lado, assim. Gente, não pode ser mais Rio Grande do Sul. Mas é um outro Rio Grande do Sul, né? Mas sempre teve aí, né? E eu acho fascinante isso. Por exemplo, a gente, acho que foi em Rio Grande, né? Que passou uma balsa e um cavalo em cima. Acho isso sensacional. Ah, não. O que vem atrás da balsa? Olha lá. Eu sabia. Aí sim. Eu disse. Um cavalo crioulo, rapaz. Ó. Eu disse. Eu fui um visionário. O sentimento é de que agora estávamos seguros. Afinal, é uma lagoa. O que pode dar errado? Pois, na verdade, esta foi a parte mais desconfortável da viagem. Esse é um corte de um vídeo maior que você pode assistir clicando aqui nesse quadro. E se você gostou bastante do conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho para você saber quando a gente lança outros vídeos.